Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que ela fica olhando para um lado e pensativa muito. Depois ela olha para o Atés e pede a ele que por favor diga o que ele está tentando fazer e o porquê que ele trouxe ela de volta ali naquele lugar. Ele fica calado, não responde nada e ela questiona ele novamente o porquê que ele trouxe ela ali. A Barra continua dizendo para ele que está em silêncio, que esse lugar ali faz ela se recordar de tudo, porque ali foi tudo para ela e que tudo foi queimado. Ele fica calado e ela pede que ele diga imediatamente o que é que eles estão fazendo ali, o que é que ele está planejando. O Atés então ele consegue arrumar força para falar para ela e pergunta a Barra o que é que ela faria se ela descobrisse que toda a vida dela foi roubada. A Barra pergunta a ele o que é que ele está querendo dizer, porque ela não está conseguindo compreender. O Atés se aproxima dela, toca nela, ela fica ali olhando e ele diz que ama muito ela, ama ela feito um louco e que tem muito medo de tudo que ele vai dizer para ela agora, mas que não há uma maneira certa de contar o que ele vai agora, exatamente nesse momento, dizer para ela. A Barra fica perdida, sem entender nada o que Atés está querendo dizer para ela, mas ele continua dizendo a ela que mesmo assim não se preocupe, que ele sempre vai estar ao lado dela, aconteça o que for. Ela continua sem entender o que a Atés está querendo falar para ela, mas ele continua dizendo que ela acredita e que ele sempre vai estar ao lado dela, aconteça o que for, e pede que por favor que ela acredite em tudo o que ele está dizendo e que nunca duvide disso. Ela diz a ele que por favor, que por Alá ela não está entendendo nada que ele está querendo dizer, chama ele de amor e pergunta o que é que ele tem para revelar para ela. Ela pede a ele que por favor que ele não fique demorando a dizer o que é que está acontecendo e que diga a ela o mais rápido possível. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, é nesse capítulo que ela, a Efsun, vai ser desmascarada e eu pergunto a vocês acham que demorou muito para que Efsun fosse desmascarada ou chegou no tempo certo? Deixa aí a sua opinião e qual nota você dá para Efsun ter sido desmascarada. E também não esquece que se você gostou que ela foi desmascarada, deixa aí o seu gostei. Agradecemos a cada um de vocês e vamos dar continuidade ao vídeo. O Atés então começa a revelar para ela e diz que estamos aqui porque foi exatamente nesse lugar onde tudo começou. Aqui foi o início de tudo. Barra continua pensativa, olhando para ele, então ele coloca a mão ali no seu blazer, pega uma carta, a carta justamente uma das cartas que ele guardou lá da Nuran, entrega para ela e pede ela que por favor que apenas ela leia. A Barra pega na carta e vê ali que tem o nome remetente a Nuran de Mersin, depois olha para ele e pergunta o porquê ela deveria ler essa carta logo ali nesse momento. Ele apenas pede a ela que por favor que ela leia e que leia agora. A Barra então começa devagar ali, aos poucos, ler essa carta e logo depois ela percebe que ali nessa carta não tem nada demais de início, né? Então ela diz ao Atés que não compreende, não está entendendo por que ele quer que ela leia essa carta e diz a ele que isso não é divertido e ele pede a ela novamente que apenas ela leia tudo. Ela tenta até de alguma forma, porque sabe que isso traz muitas lembranças ruins para ela, e ela tenta de alguma forma dizer para ele que não quer ler essa carta, mas ele pede novamente a ela que apenas ela leia, e ela diz que tudo bem, que ela vai seguir lendo essa carta. A Barra, logo depois que ela acaba de ler essa carta, ela fica muito pensativa e depois ela fica até confundindo que em alguns momentos ali, coisas que aconteceu no decorrer dessa carta, é justamente também com a Efsun, só que ele, o Atés, ele guardou a foto que estava justamente dentro dessa carta. Então é aí para que ela entenda que tudo ali se refere a ela e que ela foi de fato enganada, é quando ele coloca a mão no blazer novamente, tira uma foto e entrega para ela de cabeça para baixo que está o nome dela da Barra, só que quando a Barra ela pega a foto, ela percebe que essa foto ali está revelando toda a verdade, que ela percebe nesse momento que ela foi enganada por todo esse tempo. Ela até tonteia ali, quase caindo, e diz ao Atés que não, que isso não pode ser verdade, que isso é até impossível e que por Alá isso é algo muito estúpido e que além de tudo isso deve ter alguma explicação. O Atés fica calado e ela pergunta se ele acredita mesmo que ela vai acreditar em algo desse tipo aí e que isso é uma estupidez e que pode jurar para ele por Alá que isso aí é tudo mentira. O Atés, logo depois de ter lido todas aquelas cartas, inclusive até tá nas suas mãos ali o exame de DNA, ele fica calado ao perceber que a Barra está confundindo tudo, só que ela, a Barra, continua dizendo a ele que ele deve ter confundido tudo ali e que tudo isso aí é um mal entendido e que ela tem certeza do que está dizendo.
O Atés novamente taca a mão no blaze dele, tira outra carta e ela olha para essa carta assustada e pergunta: ainda tem mais? Ela agora começa a questionar ele, se ele pode dizer a ela como que ele conseguiu todas essas cartas e que explique logo para ela porque ele está deixando ela louca. Ele apenas levanta aquele envelope, aponta para ela e diz que ali é a prova de DNA. A Barra, todo o tempo ali, ela sabe que o Atés está falando toda a verdade e aquelas cartas provam tudo, só que ela fica dificultando para não querer entender o que de fato está acontecendo. Então é aí quando ele abre a prova de DNA e começa a ler para ela e diz que ali está falando que uma amostra tirada do senhor Mermedes e uma amostra tirada da senhora Barra são compatíveis 99,99%. A Barra, nesse momento aí, é quando a ficha começa a cair e ela começa a entrar em desespero total. O Atés até vai tentar agora nesse momento consolar ela, só que ela pede que ele saia dali, que deixe ela em paz, e ao ficar frente a frente com ele, diz a ele que não, que isso não pode ser verdade e que isso ali deve ser uma grande mentira. Ela agora começa a querer defender a Nuran e diz que não, que isso não pode ser verdade porque a mãe dela jamais seria capaz de fazer isso. Ela diz que o papai dela também jamais faria isso, nem muito menos a Efsun era capaz de fazer algo assim contra ela. O Atés fica muito desconsolado ali, muito triste pela sua amada, porque sabe que mesmo ali com as provas, ela continua insistindo a ficar no engano, e ela diz a ele que ali são toda sua família e que jamais eles iriam fazer isso contra ela, jamais eles iriam enganar ela. O Atés novamente tenta abraçar ela e ela fica dando um monte de supapo ali, dizendo que a Efsun jamais faria isso porque ela é sua irmã e todos os outros ali são sua família, que é muito difícil ela acreditar que todos eles iriam enganar ela. Logo depois que tanto a Auliar quanto a Fuliar estão esperando o Mermedes chegar, e quando ele chega, a Auliar diz logo: enfim ele chegou. Só que a Fuliar começa a ficar um pouco revoltada quando percebe que o Mermedes, quando desce do carro, não desce sozinho, porque ele vem com a Ezete. Então ela questiona logo a Auliar o que é que essa mulher está fazendo aqui. A Auliar logo questiona ela e pede que ele escute bem, porque ela não quer nenhum problema a essa noite, porque tudo que ela quer é viver em paz juntamente com sua família. Ela continua pedindo a Fuliar, que pede a ela que por favor que ela faça a mesma coisa, que se comporte, e agora depois da festa ela pode fazer o que ela quiser. Mermet e Ezete se aproxima e a Auliar cumprimenta todos os dois, e depois a Auliar olha para Ezete e diz que é um orgulho ver ela ali hoje essa noite e que ela está muito linda. Até a Fuliar fica olhando para ela assim como quem diz: que falsidade da peste é essa? Mas ela continua ali dizendo que ela, a Ezete, está muito bonita. Fuliar, sem saída, tem que fazer o que a Auliar pediu e diz a Ezete que é um prazer ver ela ali. Já a Efsun, ela nem sonha o que daqui a pouco vai acontecer com ela, porque também será nesse capítulo aí que, além dessa festa muito bonita, ela vai ser desmascarada na frente de todo mundo. E já aproveito aqui para perguntar a vocês: o que vocês acham dessa cena? A Efsun, de fato, ali mereceu ser desmascarada nesse capítulo, ou ela deveria ser desmascarada lá atrás, há muito tempo? Deixa aí a tua opinião nos comentários, e não esquece também de deixar o teu nome e a cidade de onde você nos assiste, tá bom? Para que o YouTube te notifique todos os dias o que de fato vai acontecer ainda em Essa Vida é Minha. Enquanto isso, a Barra, logo depois de ter descobrido toda a verdade, porque o Atés contou tudo para ela, eles vêm no carro ali no maior silêncio, sem nenhuma palavra, um dando para o outro. Então a cena volta novamente para Efsun, que diz a Sultan ali que a Barra não está ali atendendo, e será que ela vai vir? E a Sultan diz a ela que sim, que fique tranquila, que ela virá, e a Efsun diz a ela que espera que não tenha acontecido nada de ruim. Como já dito aqui, enquanto a Efsun está se divertindo ali, a Barra vem muito amargurada dentro do carro, porque ela nunca acreditou que tudo que o Atés disse a ela, de fato ali poderia ter acontecido, porque ela não esperava isso acontecer da sua própria família. Então é aí nesse momento que, enquanto a Efsun está lá, sendo a mesa servida, todos ali comendo, se divertindo, sorrindo, a Barra nesse momento pede ao Atés que por favor, se ele pode parar o carro um pouco, e ele pergunta a ela o que foi que aconteceu, se ela está se sentindo bem, e ela diz que apenas precisa respirar um pouco. Ele diz que tudo bem, e quando para o carro pede para que ela espere um pouco, e ela diz que não, que ela quer ficar sozinha.
A Barra, logo depois que ela desce, ela sai caminhando, olhando para o tempo, depois entra num corredor, fica olhando também para as coisas, do nada ela tira o sapato ali revoltada, taca no chão ali e fica muito pensativa, ao mesmo tempo que a cena muda e volta lá para a casa do Mehmet, que todos estão olhando os fogos de artifício e comemorando muito, e a Efsun, que por sua vez ela não tem nem noção do que vai acontecer daqui a pouco, está ali toda sorridente e comemorando algo que daqui a pouco ela vai passar a maior vergonha da sua vida. Como já dito, a Barraque está revoltada com tudo que ela acabou de descobrir. É aí que ela toma a decisão de sair nas carreiras até a casa lá do Mehmet, e ali no Pinota ela esquece até do Atés e vai direto para a casa do Mehmet na carreira, e ao chegar lá ela percebe que todo mundo está comemorando, vê fogos ali, então ela para na frente de todo mundo e a cena até mostra ela até de pé descalço ali e muito amargurada, e ela começa a gritar chamando pela Efsun. O Atés logo em seguida também chega ali atrás de sua amada, e a Barra, ao perceber que ninguém está ali vendo ali, ela grita novamente chamando pela Efsun, que dessa vez não só a Efsun olha, como também o Mehmet, a Izete, a Fuliá, a Uliá, a Mucela, Sultan e Elias. Barra vai se aproximando revoltada, encarando a Efsun, vidrada ali os olhos nela, e a Efsun ela percebe que tem alguma coisa de errado, como todos ali percebem que alguma coisa de errado está acontecendo. Então a Efsun pergunta a Barra o que foi que aconteceu. A Barra pergunta a ela o que lhe aconteceu, se é sério mesmo, se ela está perguntando isso para ela. A Efsun fica calada e a Barra diz a ela que por Alá ela diga agora mesmo em que foi que ela lhe prejudicou. A Efsun fica calada e a Barra continua pedindo para que ela diga agora mesmo em que foi que ela lhe prejudicou. A Efsun ela dá uma olhada para todos ali envergonhada, depois pergunta a Barra do que ele está se referindo ali, porque ela nunca fez nada contra ela. A Barra então pergunta a ela então por que ela lhe enganou assim, e por que ela responde agora porque ela lhe enganou e roubou a sua vida. A Efsun fica calada e a Barra diz que ela, a Efsun, roubou a sua família e sua vida. A Efsun continua ali com uma vergonha muito grande, sem nem saber o que fazer, ela só fica cochichando com a Barra e agora pede a Barra que, por favor, que elas vão para ali para conversar no privado. A Barra, ela tá revoltada com toda essa situação e pergunta a ela o que é que elas vão conversar em particular, o que ela pretende dizer para ela, e chama a Efsun de manipuladora. A Efsun fica sem palavras e a Barra pergunta qual outra mentira ela vai querer inventar para ela agora, ou o que ela vai querer explicar para ela porque ela roubou a sua vida, ou ela vai querer explicar o porquê que ela roubou e desfrutou de tudo que era dela por todo esse tempo. Todos ficam ali chocados ao perceber tudo que a Barra está dizendo, e a Barra continua descendo o sabugo na Efsun e dizendo para ela que ela roubou sua vida inteira. Só que a Barra percebe que a Efsun não está sozinha nisso aí não, então ela olha para o Elias e percebe ali que ele está muito apavorado. Ela vai se aproximando dele e pergunta se por acaso isso foi ideia dele. Ele fica em silêncio e ela continua pressionando, perguntando se por acaso isso ali foi ideia tanto dele quanto a Nuran, se foi eles dois que planejaram tudo isso. A Efsun até olha para ele, para o Elias, para ver o que ele vai responder, só que ele não consegue responder nada para Barra, que continua pressionando ele, dizendo a ele para que ele diga agora se foi ele e a Nuran que planejaram tudo isso e quem mais está envolvido em toda essa falsidade. O Elias fica de cabeça baixa ali, sem saber o que responder para Barra, que fica revoltada, toca no quengo dele ali, levanta e diz que ele levanta essa cabeça agora mesmo e olhe dentro dos seus olhos. Barra continua pedindo que ele diga agora mesmo quem é ela. Ele fica calado e a Barra, gritando com ele ali, manda ele dizer agora mesmo quem é ela, quem é a mãe dela, quem é o pai dela, e que responda isso agora mesmo. O Elias fica calado e ela continua dizendo que papai, você era isso pra mim, um pai, porque você era tudo pra mim, você era o meu exemplo. Depois ela volta para Efsun novamente e diz para que ela responda agora mesmo para ela o que foi que ela fez para ela de tão ruim assim. A Efsun não tem forças nenhuma para responder a Barra e a Barra continua perguntando se por acaso alguma vez a Barra deixou ela, a Efsun, alguma vez só, e quando ela estava enferma, se ela deixou ela sozinha. A Efsun fica calada e a Barra diz a ela que ela sempre considerou ela como sua irmã e que ela, a Efsun, era seu tudo. O Elias, ao perceber que a Efsun não vai falar nada,
nada, então ele se levanta, chama pela Abarrá e chama filha minha. A Abarrá então olha para ele revoltado e diz para que ele escute muito bem que nunca mais ele volte a chamar ela de sua filha, pega na Efsun e diz que aqui sim está sua filha verdadeira. Até o Mehmet, logo depois que a Abarrá diz isso, ele fica muito confuso, se levanta e a Abarrá diz ao Elias e a Efsun que tudo isso foi por dinheiro, né? E que supostamente todos eles queriam ser milionários. Abarrá continua revoltada, dizendo um monte de coisa que eles mesmos sabem ali, que o dinheiro para ela não importa e que jamais ela teria abandonado eles. Depois olha para Efsun e diz que elas duas eram sim irmãs e que elas passaram por muitas coisas difíceis. Abarrá continua dizendo a Efsun que muitas coisas ela fez contra ela, só que ela sempre lhe perdoou e pergunta ela se ela sabe por quê, porque ela sempre foi sua família. A Efsun com lágrimas de crocodilo ali, chorando muito, e a Abarrá continua questionando ela, dizendo que sempre ela lhe considerou como sua irmã, mesmo que elas não fossem ali de sangue. Agora pergunta se tudo isso aí que ela fez valeu a pena e grita com ela dizendo para que ela diga se valeu a pena ter roubado a vida que era dela apenas por causa de dinheiro. A Abarrá depois olha para o Elias, diz um monte de coisa com ele, depois diz que ele preferiu ali proteger a filha dele, a Efsun, mas tudo isso por causa de dinheiro, e diz que isso é muito triste. Até a Izete se levanta, o Mehmet se aproxima, chama pela Abarrá e pergunta a ela, dizendo que ele não está conseguindo entender o que é que está acontecendo e se ela poderia lhe explicar. Então a Abarrá diz que a Efsun e o seu pai ali, o Elias, vai dizer para ele agora mesmo o que está acontecendo. A Izete se aproxima aos poucos da Efsun, toca no seu rosto e pede que, por favor, que ela diga o que é que está acontecendo e de que a Abarrá está falando. Só que a Efsun ela fica em silêncio e a Izete continua pedindo a ela que, por favor, que ela responda o que ela lhe perguntou, o que é que a Abarrá está falando. A Efsun continua calada e a Izete pedindo a ela que, por favor, que ela fale, diga o que é que está acontecendo. Só que o Atés, ao perceber que ela não vai falar nada, então ela chama a atenção da Izete, do Mehmet, e diz que, por favor, preste bem atenção e fala que a filha deles verdadeira é ela, a Abarrá. O Mehmet logo fica chocado ao descobrir tudo isso. A Izete também fica e diz ao Atés que não está conseguindo entender mais nada. O Atés então puxa ali do seu blaze o exame de DNA e diz a ele, ao Mehmet, que vai entregar para ele para que ele veja com seus próprios olhos o exame de DNA. O Mehmet então pega o DNA e começa a ler, e ao ver ali, logo estampado, está dizendo que o DNA foi feito ali tanto com o Abarrá quanto com o Mehmet e que eles são 100% compatíveis. A Izete fica muito chocada ao descobrir tudo isso, agora com o exame ali provando tudo, e ao olhar por sua vez ela pega o exame, começa a ler e sorri ao mesmo tempo, porque na realidade ela está até comemorando, porque ela nunca gostou da Efsun, e começa a dizer que sim, que ela já sabia de tudo isso, e depois tenta até partir para cima da Efsun, só que a Izete segura a mão dela e diz que ela não vai bater, não vai fazer nada contra sua filha. A Oliá grita com a Izete e diz que ela tem que entender que essa mulher, ela não é a sua filha. A Izete então diz a ela que sim, que é lógico que ela é sua filha. Depois olha para Efsun e pede para que ela diga que tudo isso aí é mentira e que ela diga agora mesmo que ela é sim sua filha. A Efsun não consegue dizer isso para a Izete, que ela cai no choro ali e pede para que ela diga que todos ali estão lhe enganando e que ela é sim sua filha. A Efsun não fala nada e a Izete continua dizendo para que ela diga o porquê que ela fez isso, e a Oliá responde que ela fez tudo isso por conta de dinheiro. A Efsun, muito envergonhada, então ela vai saindo e o Mehmet vai atrás dela, chama por ela e pergunta a ela o porquê que ela mentiu para todos eles, só que a Efsun não responde nada e apenas vai embora.